Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou Helder, mestre em matemática, beleza? Galera, estamos aqui entrando no conceito de função, tá? Aprendendo algumas noções, tranquilo? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe, ajuda bastante a estar trazendo mais pessoas para o nosso canal e eu também produzir mais conteúdos para vocês, beleza? Então, vamos embora estudar a função. Para a gente entender o que seria uma função, eu coloquei aqui um exemplo, tá? E a gente vai destrinchar algumas coisas aqui para a gente montar algumas relações, beleza? Então aqui é o seguinte, um refrigerante de cola custa R$ 7,00 no Mercadinho A. Monte uma tabela relacionando a quantidade de refrigerante com o preço a pagar. Então beleza. Então eu sei que um refrigerante de cola custa R$ 7,00. Então eu tenho que um refrigerante de cola, ele vai custar para mim R$ 7,00. Beleza? Se eu comprar 2 refrigerantes, quanto é que eu vou pagar? 2 refrigerantes vai ser 2 vezes 7, que dá 14. Beleza? Se eu comprar 3 refrigerantes, 3 vezes 7, 21. Tá? 4 refrigerantes, 4 vezes 7. E assim por diante, tá? Então, gente, aqui é o seguinte, eu estou montando uma relação direta em que um depende do outro. Então, o preço que eu vou pagar no final das contas, ele vai depender da quantidade de refrigerantes que eu estou comprando. Então, quanto mais refrigerantes eu estou comprando, mais eu vou pagar, né? De uma maneira proporcional. Quando a gente consegue montar isso, a gente tem uma função, tá? Isso aqui nada mais é do que uma função, beleza? A relação entre duas variáveis, um que vai ser a dependente e a outra que vai ser a independente. Tranquilo? Então, para essa função, como é que ficaria? Se eu quero para uma quantidade X de refrigerante, né? Eu vou pagar quanto? Se eu seguir essa regra, veja que eu estou sempre pegando a quantidade de refrigerantes e multiplicando pelo valor. Né? Aqui dá 7. Então, um refrigerante 1 vezes 7, 2 refrigerantes 2 vezes 7, 3 refrigerantes 3 vezes 7. E isso não muda, independente de ser uma letra ou não. Esse X ele vai ser um padrão genérico em que eu posso colocar qualquer valor aqui, né? Pode ser 20, 25, 42, não sei. Tá? Então, quando a gente consegue fazer isso, eu padronizo essa minha relação e eu posso calcular qualquer valor aqui dentro, colocando o valor de X aqui. Tá? Então, se eu quero calcular quanto eu vou pagar numa quantidade X, vai ser eu pegar X e multiplicar por 7. Tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 7x. E isso daqui, gente, é o objeto do nosso estudo agora. Tá? É a gente aprender a montar a nossa função na sua forma algébrica. Entender o conceito de função, né? Que é a dependência entre duas variáveis, e eu montar essa dependência através de uma lei, que é uma função, tá? Na sua forma algébrica. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Beleza, gente. Então, como eu falei anteriormente, uma função ela é uma relação entre duas variáveis, uma dependente e a outra independente, por meio de uma lei de formação, tá? Que é a minha forma algébrica de eu escrever aquela função, beleza? Então, no exemplo anterior, a minha função é y igual a 7 vezes x, tá? E quem é y? Y é o preço a pagar, né? E quem é x? X é a quantidade de refrigerantes que eu estou escolhendo, tá bom? Então, muito cuidado aí, para não confundir as nossas letras. Y, preço a pagar, X, quantidade de refrigerantes. Mas aí falta uma coisa, quem é dependente e quem é independente? Vocês concordam que o preço que eu vou pagar depende de quantos refrigerantes eu vou comprar? Então, se ele depende da quantidade de
refrigerantes, então o meu y ele é a variável dependente. Ó, se o y é a dependente, o x só pode ser a independente. Tá? Por que, professor, independente? Porque ó, eu posso escolher uma quantidade que eu quiser. Eu posso escolher 5 refrigerantes, eu posso escolher 1, eu posso não querer comprar, eu posso comprar 10. Então, ela é independente, é um valor independente, é uma quantidade independente. Tá? Já o y, o preço que eu vou pagar, ele vai depender diretamente da quantidade de refrigerantes que eu estou escolhendo. Então, quanto mais refrigerantes eu estou comprando, mais eu vou pagar. Quanto menos eu estou escolhendo, menos eu vou pagar. Tá? Então, guarde sempre isso para vocês. A nossa variável dependente, a gente sempre vai estar relacionando com o y. E a nossa variável independente, a gente vai estar sempre trabalhando com o x. Beleza? Então, vamos continuar aqui para vocês entenderem melhor. Então, galera, aqui eu coloquei um exemplo. Pedro mora próximo a uma lan house que fornece acesso à internet, cobrando uma taxa de R$2 mais R$1 por hora de acesso. Encontre a função que relaciona o valor a ser pago com o tempo de acesso. Tá? Então aqui ó, vai ser tempo de acesso e aqui vai ser valor pago. Beleza. Então, primeira informação vai ser, se eu acessar 1 hora, que ele fala aqui, ó, cobrando mais R$1 por hora. Então, se eu tiver um tempo de acesso, né, em horas, 1 hora, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar só R$1? Cuidado, ele cobra uma taxa de R$2. Então, vai ser 1 vezes R$1, que seria o tempo da hora, mais a taxa de R$2, que é fixa. Ou seja, eu vou pagar R$3. Beleza? Tranquilo. Se eu acessar 2 horas, quanto é que eu vou pagar? Ó, 2 horas vai ser 2 vezes R$1, né? Que é R$1 a cada hora. 2 vezes R$1. Cuidado para não colocar agora mais 2 vezes 2, porque há uma taxa que é fixo. Tá? Isso aqui é um valor fixo. É R$2. Independente da quantidade de horas que você vai acessar, essa taxa é um valor fixo. Então eu também vou somar mais R$2. Né? 2 vezes 1 dá 2, com mais 2 deu 4. Se eu acessar 3 horas, mesma ideia. Vai ser 3 vezes 1, mais a taxa fixa, R$2, que vai dar R$5. E assim vai, gente. Ó, se eu quiser 10 horas, quero acessar 10 horas. Então vai ser 10 vezes 1, mais a taxa fixa de R$2. Isso vai dar R$12. Então, veja o que é que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho um padrão já montado. Eu tenho que, para cada hora de acesso, eu estou multiplicando por 1 e somando R$2 dessa taxa fixa. O que está variando vai ser somente esses valores aqui, ó, que é os valores da minha variável independente. Então aqui eu tenho, para um tempo de acesso X, o que é que eu vou obter na hora de pagar? Vai ser X vezes 1 mais os R$2. Ou seja, isso vai ser X vezes 1 dá o próprio X, isso vai dar X mais R$2. Tá? Essa aqui é a minha lei de formação, ou seja, a minha função é y igual a x mais 2. Tá? Essa aqui é a minha lei de formação. E quem é y? Y é o valor que eu vou pagar, não é? Dependendo, dependendo da quantidade de horas que eu acesso. Tá? Lembrando sempre que o y é a variável dependente e o x é a independente. Beleza? Então, quem é y, vamos só escrever aqui, é o valor pago, valor que eu vou pagar, né? E quem é x? X é o tempo de acesso. Tá? Eu posso acessar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ah, professor, mas se eu quiser acessar 1 hora e meia? Pode.
Aí aqui, em vez de você colocar só 1, você vai colocar 1,5, e 1,5 representa 1h30, tá? Mas vamos, por enquanto, só trabalhar com o número inteiro para ficar mais simples no nosso estudo. Beleza? Então, vamos ver mais uma coisa aqui. Galera, aqui é o seguinte, só apenas um conceito para vocês estarem sabendo desses nomes, tá? Isso é muito escrito, né, no estudo de função, que é a ideia de domínio e conjunto imagem. Beleza? Então, o que são esses dois? Nada mais são do que conjunto de valores em que as variáveis podem assumir. Então, por exemplo, o y igual a 4x, tá? Veja que o valor de x, eu posso colocar qualquer valor aqui e eu vou obter um valor de y. Então, aqui eu tenho que eu posso botar x igual a 2. Eu posso, por exemplo, usar x igual a 7. Eu posso usar também número negativo, x igual a menos 8. Eu poderia também usar um número racional, um número com fração, né? 4 sobre 6. E assim vai, gente. Qualquer número aqui eu poderia colocar sem problema nenhum. Não tem nenhuma restrição. Agora observa essa função aqui, ó. Será que eu posso colocar qualquer valor de x? Ó, a princípio você até pode, né? Pode colocar 2. Você pode colocar 20. Menos 4. Agora, e se x for 0? Se x for 0, será que pode? Vamos ver. Vai ficar 2 sobre 0. Quanto é 2 dividido por 0? Ou seja, se eu colocar aqui, ó, 2 dividido por 0. Qual é o número que eu vou multiplicar 0 para dar 2? Isso aqui não existe, né, gente? Isso aqui é conjunto vazio, não tem como. Isso aqui não tem como realizar essa operação, tá? Então, para isso que serve a ideia de domínio, tá? O domínio, ele restringe a quantidade de números, ou melhor, os tipos de números que eu posso utilizar para aquela função. Então aqui, ó, eu posso colocar qualquer número menos o zero. O x ele não pode ser zero. Porque se acontecer do x for zero, vai acontecer isso aqui e isso aqui não existe, tá? Não tem como a gente calcular isso aqui, tá bom? Então aqui a gente pode dizer que a restrição é x igual a zero, né? A gente não pode ter x zero. E essa aqui não, essa aqui a gente pode inclusive colocar zero, tá? Porque isso aqui vai existir se x for zero. 4 vezes zero, a gente sabe que qualquer número multiplicado por zero é zero, tá? Então isso aqui existe, não tem problema. Beleza? Tá, mas sobre só de domínio. Então vamos ver aqui o conceito dos dois. Ó. Então o domínio de uma função, que a gente chama de um D maiúsculo, ele vai ser o conjunto de valores em que a variável x pode assumir. Tá? Eu estou restringindo os valores de x que eu posso utilizar aqui. Tá? Às vezes tem situações em que a questão ela pede só para você, por exemplo, calcular o valor de y para alguns determinados valores do domínio. Ele pode só restringir aquele pedaço, né, para que você calcule aquilo. Mas não quer dizer que o domínio é só aquilo. A gente pode, dependendo da função, a gente pode colocar qualquer número real. Mas a gente restringe, quando eu quero uma coisa mais específica numa função, eu posso restringir o domínio e querer, ó, eu só quero trabalhar com esses aqui, tá? Então o domínio, ele te diz quais números você pode utilizar e quais você não pode utilizar para o valor de x. Tá? E a imagem de uma função, que a gente descreve como sendo o IM, né? Um I maiúsculo e um M minúsculo, ele vai ser o conjunto de valores que a variável y tem correspondência com algum x do domínio. Nada mais é do que o seguinte, o conjunto de imagem ele vai ser obtido através do valor de x. Então, por exemplo, na função 4x, se eu coloco para x igual a 2, eu vou encontrar y igual a 8. Ou seja, significa que 8 ele é a imagem da função quando x é igual a 2. Tá? Então, 8 é imagem de x igual a 2. Beleza? Então, guarda isso. Domínio são os valores que eu posso colocar no x, né, da minha função. Tá? São os valores que a função ela admite para o valor de x.
E a imagem nada mais é do que o conjunto em que o valor de y ele vai ter dependendo do valor de x que eu estou colocando. Vai ser o reflexo, digamos assim, do valor de x quando eu substituo na minha função. A gente diz que ele é a imagem do valor de x, né? É a imagem da função. Tranquilo? Então é isso, galera. Esse é o conceito básico do que é função, tá? Espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida, deixa um comentário, manda mensagem, beleza? Então, show de bola. É isso daí. Até a próxima. Fui!